Meus irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, que essa paz, ela vive e reina em nossos corações. Nós estamos aqui na incumbência, na responsabilidade que o nosso pastor presidente, juntamente com a coordenação da EBD, nos passou, e transmitir aos irmãos um pequeno subsídio da nossa lição da Escola Bíblica Dominical deste domingo. Em tempos de pandemia, onde nós temos nos isolado de forma vertical das pessoas, a palavra de Deus, ela tem que permanecer ativa em nossos corações. Nessa manhã de domingo, nós estaremos estudando a lição de número 5, que tem como título Libertos do Pecado para uma Nova Vida com Cristo. Eu quero lhe pedir que assista esse vídeo até o final, porque trataremos aqui de assuntos de forma resumida, de acordo com o pastor Douglas Batista, que é o comentarista da nossa lição, assuntos importantíssimos referentes ao pecado, a nova vida em Cristo, a libertação do pecado, como vencermos o pecado. A nossa lição tem como textual um versículo em Efésios, capítulo de número 2, versículo 4, que diz: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Verdade prática, por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito de vida eterna. Todas as nossas lições são divididas em 3 tópicos. Cada tópico da nossa lição há uma verdade, há uma palavra mais decisiva, comentário mais importantíssimo que nós gostaríamos de destacar. O primeiro ponto da nossa lição é a antiga natureza morta em ofensas e pecado. O escritor, comentador, ele faz questão aqui de dar ênfase que a doutrina do pecado, a doutrina que estuda o pecado, seus efeitos, é chamada ramatiologia. Hamatia, que vem do grego a palavra pecado, termo para pecado, e logia, que é estudo, oráculos, conhecimento. Então, ajuntando tudo, é estudo sobre o pecado. O que é pecado? O escritor deixa bem claro aqui que pecado é errar o alvo. Mas dentro da ramatiologia existe diversos sentidos e diversos meios e diversos tipos de pecado, diversos atos cometidos pelo homem que é classificado como pecado e que vai além de pecado. Primeiro, nós temos aqui pecado como errar o alvo. É alguém que quer fazer o bem, quer acertar e acaba errando. Mas também na ramatiologia nós temos desobediência, transgressão, iniquidade, impiedade, desobediência. São todas as mesmas coisas? Não. Apesar de estar incluído em um só pacote, cada tipo de pecado, listado pela doutrina do pecado aqui, tem um efeito significativo e um propósito. Por exemplo, desobediência. O que é desobediência? É você desobedecer a algo ou alguém que está acima de você. Transgressão é transgredir um mandamento explícito dado a você. Iniquidade. O que é iniquidade? É você pecar por prazer. É ter prazer no pecado. É premeditar o pecado. E aí nós temos a impiedade, que é o contrário de fazer a bondade, impiedade, de fazer o mal. Por isso é que nós entendemos, no tópico 3, nós vamos entender por que o crente, mesmo liberto, ainda peca e que tipo de pecado o crente peca. Bom, o pecado é universal, a universalidade do pecado. Nós entendemos que todo homem, todo ser humano
uma vez concebido, uma vez vindo a este mundo, ele herdou a natureza do pecado. Lógico, nós entendemos que o homem passa por diversas leis. Quando criança, ele passa pela lei da inocência. É pecador, mas está ainda na lei da inocência, não tem um prévio conhecimento do pecado. A partir dos seus 6, 7, 8 anos, ele passa a ter conhecimento do que é certo, do que é errado. A sua consciência começa a agir, então ele passa a ser um pecador, passa agora pela lei da consciência humana. E a partir desse momento, o homem e a mulher responsável pelo seu pecado, pelas suas falhas. Mas a pergunta que não quer calar é: mas se Deus sabia que o homem ia pecar, por que que Deus criou o homem? Se Deus sabia que o diabo ia se rebelar, por que que Deus criou o diabo? Se Deus sabia que haveria morte, inferno, sofrimento, como um Deus tão bondoso como o nosso Deus seria capaz de criar seres e condenar o inferno? É simples. Nosso Deus criou. E ao criar o homem, o propósito permanente é para a glorificação do seu nome e da sua criatura. Da sua criatura e de tudo aquilo que ele criou. Lembrando que Deus não criou o homem para pecar. Deus não criou o diabo para se rebelar. Tudo isso foi consequência do livre-arbítrio que o homem tem. Existe divergência entre o livre-arbítrio, porque alguns conceitos teológicos entendem que o homem não tem nenhum tipo de livre-arbítrio. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que o homem foi dotado de livre-arbítrio. O homem não é um robô, não é uma máquina que liga o botão e ele sai fazendo o que quer. Agora, esse livre-arbítrio, o comentador vai explicar no último tópico, eu já estou adiantando, ele é influenciado de forma interna. A diferença é: o meu livre-arbítrio está sendo influenciado por quem? Por Deus? Ou meu livre-arbítrio está sendo influenciado pela minha natureza pecaminosa? Bom, primeiro tópico vai dizer que nós todos estamos mortos em ofensas e em pecado. Essa morte aqui, lógico, é uma morte espiritual. Nós entendemos que o homem, por si só, não tem condição de buscar a salvação. Ele precisa da operação do Espírito Santo que trabalha convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós entendemos perfeitamente que o plano de Deus, que a graça de Deus, que o projeto de Deus para a salvação partiu unicamente de Deus. E nós temos apenas a decisão entre crer e aceitar esse plano da salvação. Então, todo homem que ainda não foi regenerado, ele está morto, espiritualmente morto. Ele não tem vontade de adorar a Deus. Ele não tem vontade de si só de viver uma vida de santidade. Ele não tem vontade de si só buscar algo espiritual para a vida dele. Segundo tópico aqui, vai falar sobre... Nós vamos para o segundo tópico, que vai falar sobre vivificado pela graça. Uma vez que todos os homens pecaram, Deus deu início ao processo da regeneração. É por isso que a nossa doutrina, a soteriologia, a doutrina que estuda sobre a salvação, vai nos ensinar que o processo da salvação, ou que a salvação é um processo contínuo, diferente do que muitos aí pregam: uma vez salvo, salvo para sempre. Não é assim. Não é assim. A salvação, ela é um processo. E como é que o processo da salvação começa na nossa vida? Primeiro, através da convenção. O que é a convenção? É quando você dá meia volta, está indo por um caminho e dá meia volta em direção ao caminho certo. O pecador está caminhando a passos largos para a perdição, para o inferno, até que ele ouve a mensagem do Evangelho, dá meia volta e se dirige ao caminho certo, que é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. No momento que o homem
se converte através da fé e do arrependimento, ele passa então pelo processo da regeneração. Que processo é esse? O Espírito Santo de Deus vai regenerar ele em um novo homem, adoção de filho. O Espírito Santo de Deus vai mostrar a luz para ele. Todos os seus vícios, as suas mazelas, os seus pecados, os seus erros, e vai começar a transformar ele de fora, de dentro para fora. Esse é o processo da regeneração. E qual é o meu papel? Não estou falando de mérito para a salvação. Qual é o meu papel para mim conservar a minha salvação em Cristo? Processo da santificação. Enquanto que a regeneração é a transformação de dentro para fora, a santificação é o processo de fora para dentro. Ou seja, a santificação é quando eu me separo de todos os meus externos que vêm influenciar a minha vida espiritual. Aí acontece o processo da santificação. E por último haverá o processo da glorificação, quando nós, ao ouvirmos o soar da última trombeta, seremos arrebatados com Cristo, transformados em um corpo glorioso. Então, todos nós estávamos mortos, mas a partir do momento que cremos no sacrifício de Cristo, somos vivificados em Cristo para uma nova vida. E para encerrar, tópico 3, salvação não vem de obras. E aqui é importante destacar duas palavras que é muito estudada no campo teológico e debatida pelos teólogos da sociedade, que é a palavra monegismo, salvo somente por Deus. Eu, independente do que eu faça ou deixe de fazer, Deus quer me salvar e pronto. A salvação depende dele. E o sinergismo, a salvação depende das minhas obras. Se eu praticar caridade, fazer coisas boas, praticar o bem, serei salvo. Então, salvação através do sinergismo. Temos que ter cuidado aos extremos. A salvação depende unicamente de Deus, começou em Deus, é Ele o autor e consumador da nossa fé, foi Ele que iniciou, foi Ele que veio atrás de nós quando ainda éramos pecadores. Corretíssimo. É uma doutrina cristalina. Jamais eu posso entender que a salvação é méritos meu, conquistado por mim, pelas minhas boas ações, até porque a Bíblia compara as nossas boas ações como trapo de imundícia. Porém, nós temos que entender que nós, uma vez salvos, temos a responsabilidade de mantermos uma vida de fidelidade a Deus, uma vida de obediência à palavra de Deus, uma vida de total conhecimento da palavra de Deus. Eu preciso manter-se minha integridade diante de Deus. Lógico que eu não posso pensar que por eu me abster de toda a contaminação do pecado, eu sou merecedor dessa salvação de forma nenhuma. A salvação não vem das obras. Salvação é um processo dado por Deus, gratuito por Deus. E para encerrar, a pergunta que não quer calar é: mas uma vez que eu fui liberto do pecado, por que eu ainda peco? Por que eu ainda sou falho? Há uma diferença entre o pecado de quem foi alcançado por Cristo e o pecado de quem ainda não foi alcançado pela graça. Nós que fomos libertos pelo pecado, pecamos, mas de forma involuntária, inconsciente. Ou seja, queremos acertar e acabamos errando. O pecador não. Quem não conhece a verdade, ele peca por iniquidade, tem prazer em pecar, tem vontade de pecar. A outra coisa é que Deus, conhecendo o nosso coração, sabe que as nossas falhas não são intencionais. Então, meu amado irmão, você que me ouve aqui e está preocupado, desesperado, mas eu ainda falho, eu ainda tenho erro, eu ainda sou tentado, eu ainda tenho sentimentos no meu coração, sou crente há muitos anos e não entendo isso. Fica calmo, você é humano.
Você é ser humano e como humanos somos falhos, mas temos a graça de Deus sobre as nossas vidas. E outra coisa importantíssima que eu gostaria de dizer, por que que nós pecamos? Por que que Jesus não pecou? Porque a tentação que vinha para Jesus vinha de fora para dentro. E Jesus, como não tinha uma natureza pecaminosa, ele não cedia o pecado. As nossas tentações vêm de dentro para fora. O pecado começa por sentimento, por pensamento, por desejos da nossa natureza carnal. Por isso que temos que estar total vigilância, crendo e acreditando no poder de Deus para as nossas vidas. Que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus, espero que Deus tenha falado ao seu coração nessa manhã.